Fran, como é que você conseguiu fazer essa transição? De sair de uma área na medicina e ir para outra, no teu caso, anestesia e nutrologia. Quais dificuldades você encontrou? Qual coragem? Onde você buscou essa coragem? Como é que foi a transição para você? Então, Vitor, essa transição de carreira aconteceu durante a pandemia. Foi no momento ali aonde tudo fechou e as cirurgias pararam. E eu já amava a nutrologia, já vivia isso, eu vivo isso, eu respiro. E eu comecei a investir, né, no momento ali de mercado fechado mesmo, e comecei a estudar. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu acreditei, eu planejei o meu negócio milimetricamente como ele ia acontecer. Da entrada do paciente, a jornada do sucesso, a saída, a recorrência. Foi tudo planejado. E eu falo isso para as pessoas. Eu imaginei como ele ia entrar, como a secretária ia receber, como ele ia se portar, por quais salas ele ia passar, o que ele ia fazer e como ele ia sair da minha clínica. Foi exatamente tudo planejado. E quando eu decidi entrar de cabeça. Então, eu fui uma pessoa que já entrei fazendo um certo investimento. Tive apoio financeiro do meu marido, que acreditou em mim também, e falou, vai, porque a anestesia, ela é algo que está te apagando o pessoal. Eu estava com um grito entalado na garganta, porque a anestesia você fica nos bastidores, você não é reconhecido. E o que eu aprendi? Que eu precisava, para mudar a minha vida, mudar a vida de alguém. Então, isso para mim me gerava satisfação pessoal e eu não tinha um reconhecimento que eu queria ter. Então, eu investi, iniciei uma sociedade com um cirurgião plástico e no primeiro mês eu já tinha, todos os meus amigos eram meus pacientes. E aí o negócio foi crescendo, teve uma ascensão meteórica muito rápida. Eu desfiz a sociedade e em 2 anos, eu levantei uma clínica com recursos próprios, sem nenhum tipo de financiamento, de mais ou menos R$ 2 milhões, sozinho. Nesse período de 2 anos. Então, essa transição, as pessoas pensam assim, o que tem a ver anestesia com nutrologia? Eu vi que tem muito mais a ver do que as pessoas imaginam. Eu só sou uma ótima nutróloga porque eu sou anestesista. Eu digo, esse é o meu diferencial. O raciocínio clínico em cima, a anestesia estuda a base fisiopatológica de todas as doenças. Isso me trouxe uma bagagem enorme, tanto que eu passei na prova de título na primeira vez que eu fiz de nutrologia. Então, essa transição foi suave no sentido de conhecimento agregado, mas foi muita coragem, muita coragem. Então, eu arrisquei, eu decidi, eu acreditei que o meu negócio ia dar certo. Em nenhum momento eu não dei oportunidade para pensar, isso tem chance de não dar certo. Não, eu tinha certeza que ia dar certo. Fala mais sobre essa Fran corajosa aí. De onde você busca essa coragem? Você já tinha dado esses traços de coragem quando você era criança, Então, adolescente? aí essa transformação, eu tive, na verdade, eu passei por uma transformação pessoal. Eu era muito tímida, muito fechada, muito acanhada. Inclusive, na infância, chegava em casa chorando porque alguém me batia, eu não fazia nada. E hoje, meus amigos de infância que me vê não reconhecem a Fran que fala no WhatsApp, a Fran que empreendeu, a Fran que fez acontecer, que tomou coragem. Então, eu falo que a minha transformação pessoal se deve à minha transição de carreira. E eu me descobri, Vitor, como uma pessoa capaz de influenciar outras pessoas. E isso mudou o jogo, sabe por quê? Porque eu comecei a liderar. Quando eu comecei a influenciar, eu comecei a liderar. E quando eu comecei a liderar, eu comecei a ter autoridade. E aí, o que eu digo? A liderança, ela tem muito menos a ver com poder, com status. Não é questão de poder. Liderar é uma questão de se relacionar bem com as pessoas e conseguir ter autoridade. Tem pessoas que estão no poder e não têm autoridade sobre as pessoas. E tem pessoas que estão em cargos abaixo e conseguem ter autoridade, ser respeitado por outras pessoas. Então, eu me descobri como uma vendedora nata, como uma influenciadora de pessoas. E aí, eu sempre falo, quem vende algo, primeiro eu vendi a minha ideia. E eu tinha que passar por uma prova social. Passei por uma prova social, porque eu não olho oba-oba, anestesista vai emagrecer as pessoas. Ah, isso aí é um oba-oba. Então, eu tive que passar por um processo de prova social. Então, a partir do momento que eu aprendi, eu peguei uma ideia, eu idealizei, eu agi e eu executei essa ideia. E aí, eu fui na dor do paciente e apresentei a solução. Então, isso virou a chave do meu negócio. Então, assim, a solução com
uma recorrência, né? Digamos assim, com um método que seja mais consistente, entende? Então, eu sempre trabalhei isso na minha cabeça. Como eu vou montar um modelo de negócio onde eu não tenha que ficar todo dia captando pacientes? Te entende. O que você me trouxe aqui são vários insights dentro de uma resposta só. Mas o primeiro grande insight que eu tive enquanto você falou é que muitas vezes o teu colega ele está em uma mudança de especialidade para mudar uma vida, para mudar a vida dele. Sim. Talvez ele tá numa especialidade que aquilo está gerando uma certa insatisfação e ele está numa vida pessoal infeliz. Exato. E é uma mudança de especialidade, uma coisa que não é simples, mas de se fazer pode mudar 360 a vida dele, 360. Relacionamento, não só finanças, mas tudo. Exato. Muito interessante isso. Você falou, só que agora vou chegar no segundo grande insight. Você falou de modelo de negócios, pouco médico fala. Sim. O médico fala de abrir consultório, fechar consultório, de atender convênio, não atender convênio, mas modelo de negócio poucos falam, porque poucos conseguem ter essa... Isso é uma visão muito mais profunda, quando você está falando de modelo de negócio. O que é esse modelo de negócio? O que dentro desse modelo de negócio você tem que é diferente do que a maioria tem também? Eu criei um programa de acompanhamento, Legal. certo? E esse programa de acompanhamento, ele me exige um esforço pessoal também, um relacionamento com o paciente. Então, a minha recorrência se deve a isso. O que eu falo que é diferente? Então, assim, o paciente, eu começo a trabalhar ele lá na rede social. Muitos dos meus pacientes, ele já vem comprado e indicado, tá? Mas no meu programa de acompanhamento, a gente trabalha muito a percepção do valor. Eu treino a equipe, porque o que eu penso na equipe? Assim, eu falo, gente, esse paciente vai vir aqui, vai investir uma vez, e aí ele vai achar caro e nunca mais ele vai voltar? Como eu vou fazer esse paciente entender que ele vai precisar de mim para o resto da vida dele? Todo paciente que entra lá na clínica, ele é treinado para entender que eu vou ser a médica dele, a não ser que ele me dispense. Não é só até ele emagrecer, é porque ele vai precisar de mim para manter o peso perdido. Então, isso é trabalhado lá dentro. Então, eu criei um modelo de negócio onde o paciente chega, ele é recebido por digamos assim, ele tem uma jornada de sucesso. Então, ele é recebido por essa Customer Success, né? Legal. É recebido por ela. A partir do momento, tem todos os passo a passo, e ninguém pode quebrar. Vai na recepção, termina de preencher os dados, a enfermeira faz a triagem pela enfermagem, a bioimpedância, ele vai para uma salinha de conhecimento, a enfermeira deixa na sala pré-conhecimento. Então, primeiro diferencial do meu negócio, sala pré-conhecimento. Poucos médicos têm isso. Eu criei uma sala onde eu tenho um vídeo de primeira consulta, um vídeo de segunda consulta, onde ali naqueles vídeos vai entrando no HD dele a importância do que eu preciso vender, digamos assim, falar abertamente, do que eu preciso vender e, claro, entregar resultado para ele, porque, né? Então, ele assiste esses vídeos, ele vai para minha sala. A primeira pergunta que eu faço, eu quero de forma objetiva, fica tranquilo, vou coletar sua história, me define em algumas palavras-chave, o que você vai fazer aqui? Aí ele fala, doutora, olha, eu vim emagrecer, mas depois do vídeo é quase 90%. Eu também quero o intestino, aquele teste da microbiota que você falou, aquele outro teste, eu preciso fazer o teste cardiometabólico. E eu criei, durante a anamnese, tipo um rapport mesmo. Então, eu crio uma conexão e cada ponto da anamnese, ele é proposital. Então, chegou no intestino, vamos abrir a microbiota intestinal, o que ela vai gerar de benefício para você? Por que você deveria adquirir e qual resultado eu vou te dar? A percepção de valor que eu te falei. E aí esse paciente fecha o programa de acompanhamento e ele é acompanhado durante 2 meses, onde ele vai na clínica a cada 10 dias, onde ele faz uma bioimpedância, onde ele faz as sessões de injetáveis, onde ele passa com a enfermeira, ele passa com a Nutri dá feedback. Agora, o segredo da minha recorrência. Eu dou um feedback 1 a 1 todos os dias pelo WhatsApp. Todos os dias, antes de eu ir embora da clínica, eu pego o meu WhatsApp, nós temos um grupo, onde a gente joga essas bioimpedâncias. Vitor já se relatou hoje que ficou sem treinar, pois está gripado, o intestino não está funcionando. Então, ela faz o resumo, anexa a bio, eu bato o olho e faço a leitura, para mim não perder tempo. Ali eu já clico e mando. Oi, Vitor, tudo bem? Aqui é a doutora Fran.
olha, estou passando para falar da sua avaliação, você foi assim, foi assado, mas estou sabendo que seu intestino não está funcionando, olha, estou enviando para você uma receita de biointestino, enfim, pronto. Esse áudio, ele simplesmente, tem gente que, a doutora não me mandou áudio, por que ela não me mandou áudio? Esse áudio, ele cria uma conexão, Então, eu faço isso me leva 5 minutos, porque é um áudio de 15, 20 segundos, então não tem réplica, tréplica, é encaminhado para o grupo e o grupo, minha enfermeira, encaminha para o paciente. Se for muito importante, ele vai falar alguma coisa, tá? E aí ele é acompanhado e ele vem para uma consulta de finalização. Durante o programa eu não vejo esse paciente, eu só vejo na consulta de finalização. Aí é o momento de eu prospectar ele novamente. E aí, como ele vai ficar comigo de novo? Aí eu tenho que ter várias estratégias, né? Esteira de produtos, né? E aí eu tenho que falar, o que você vai fazer de diferente agora? Ah, nós fizemos com isso, agora você vai usar isso. Aí eu tenho que ter planejamento estratégico. Por que você tem que ficar comigo agora que você já manteve o peso perdido? Então, essa percepção de valor. Então, são vários insights ali na consulta de finalização. E hoje, Vitor, eu tenho pacientes no 9º programa de acompanhamento sem parar. Pois é aí que eu queria chegar. Eu estava gravando um outro episódio aqui, você estava sentado ali, e pelo que eu sei, caiu alguns piques aí na sua conta. Quer dizer que os pacientes andam renovando o seu plano. Então, você faz um plano, e aí você me corrige depois. Sim. 2, 3, 5 meses, você faz ali... 2 meses. Você faz um plano de 2 meses. O paciente gosta tanto que ele vai falar, doutora, eu quero renovar. E aí que você consegue criar um modelo replicável, Exatamente. Um modelo com escala. Como funciona esse negócio? O paciente vai lá, ele quer renovar, ele renova para o mesmo plano, aí você já falou que o paciente já chegou no 9º plano? 9º plano. Tem paciente que está desde que eu abri a clínica. Primeiro, o que eu criei de estratégia? Ele vai fazer um check-up completo, ele vai gastar um valor maior e tudo é conversado. Nenhum paciente vai na primeira consulta sem saber que a segunda consulta tem a apresentação de um programa e quanto mais ou menos ele vai gastar. Já deixo avisado. Porque ninguém é pego de surpresa. Eu percebi lá no começo da minha carreira que se eu pegasse esse paciente de surpresa, não estava dando certo. Então, eu falo, ó, vou te apresentar o programa, você tem eu tenho 2 formas de trabalhar, tá aqui a consulta, tá aqui o programa. Você mesmo que fala? Falo. Você fala na primeira consulta? Pronto, outra coisa importante. Eu fecho com o paciente o programa, nunca deleguei isso. Minha conversão é assim, 90%. Ó, tá aqui por alguns motivos. Primeiro que ele fechando ali, só que eu não recebo, claro, vai pro financeiro, mas enfim. Eu fecho por quê? Porque ali me resolve muitas questões. No programa é um tipo de prescrição, já resolveu ali, eu não fico com trabalho para casa. E ali comigo, ele acordou comigo. Ali está fechado. Ele vai para a sala do financeiro simplesmente para pagar. Então, ele fechou comigo. Eu não vou jamais perder essa venda, entende? Então, assim, voltando na pergunta que foi... Esse programa, você já na primeira consulta, você mesmo fala para ele ou depois é um fluxo de mensagem que ele vai ser apresentado para um programa e vai ter um valor de investimento X? Não, então, aí tem a primeira consulta, todo paciente de primeira consulta eu dou retorno, é fundamental, porque não tem como você prospectar sem um retorno. Então, até uma dica aí, tem médicos que acham que é vantagem cobrar caro e não dar retorno para o paciente. Desvantagem. Você perdeu o seu paciente. Como que você vai prospectar e fazer em uma consulta, que você tem que mal coletar a história dele? Então, todo paciente que é meu, primeira vez, eu tenho pelo menos 2 horas com ele. E você não vende nessa consulta? Na primeira, já passei por várias transições. Hoje, eu estou vendendo, eu cheguei num nível assim, certo nível de autoridade, que o paciente já vem, porque o Vitor fez o programa, eu quero o programa igual do Vitor. Aí, depois de 2, 3 anos, eu comecei a também fazer isso na primeira consulta. Hoje, eu sinto muito o paciente. Se acho que tem exame suficiente, se acho que ele está no momento já de entrar, pode rolar tudo na primeira consulta. Senão, a gente deixa para a segunda. Não tem uma regra em relação a isso. Mas, de via de regra, ele vem para a primeira, faz a anamnese, eu peço os exames, ele volta para a segunda consulta, só que ele volta avisado que vai ter apresentação de um programa de acompanhamento. Ele sabe mais ou menos quanto ele vai investir. Então, hoje, uma coisa legal, o paciente que entra na minha clínica, ele sabe mais ou menos quanto ele vai investir. Então, a estratégia de recorrência, no fim das contas, é o quê? Ele vai entrar lá, ele vai ter teste nutrigenético, hipersensibilidade, microbiota, o que ele quiser fazer, ele vai fazer um investimento maior, mas eu falo para ele, olha, mas a sua recorrência
ela vai ser menor. Então, você já gastou, fez o check-up, agora você vai fazer manutenção. E eu tento fazer comparações mesmo. Se você gastasse isso na farmácia de manipulação, olha o investimento que você vai fazer. Então, como que a gente treina o paciente para ir na clínica, ser um estilo de vida? Então, é essa mentalidade. Para ele, hoje, tem muitos pacientes que é o estilo de vida dele. Ele não quer mais tomar, ele prefere fazer tudo injetável, ele prefere ficar no foco, ele prefere fazer avaliações. Então, assim, virou um estilo de vida mesmo para os pacientes. Tá. Fran, para mim, a maior verdade que o mercado tem não é aquela que o teu colega acha, porque o médico está cheio de verdades absolutas do tipo, olha, fazer esse teste aqui, eu não concordo, fazer isso aqui, eu não... O que eu concordo é, a verdade está no paciente. Se o paciente falar para mim, depois da 9ª vez que ele quer repetir um programa de acompanhamento, é porque ele está gostando muito. E não tem verdade maior que essa. É verdade. Não tem verdade maior que essa. O paciente fala, eu quero repetir isso aqui, porque isso aqui está mudando minha vida, isso aqui está bom. Exatamente sobre isso. É sobre ele repetir. E o que você vê que faz a diferença para o paciente querer renovar esses planos? Você falou do áudio, desse acompanhamento, mas tem algumas coisas a mais que você olha, se você está aí, colega do outro lado, independente da área, você quer criar planos renováveis igual o meu, porque querendo ou não, é aí que você conquista uma certa independência financeira, que é todos os dias, sem você precisar atender um volume de paciente, eles renovando, uma hora que você vê, você tem uma carteira exato, de paciente. Sobre ter uma carteira de cliente. Olha, os feedbacks que eu tenho é equipe. Realmente, viu, tem pacientes que entenderam ali que ele não precisa mais emagrecer, e ele precisa de manter o estilo de vida. Então, assim, a recorrência se deve realmente ao que eu falei. É o áudio que eu mando, é o relacionamento que eu crio, é o vínculo que eu crio. E uma coisa interessante, que eu falo até para um pessoal que eu tenho um grupo junto, o bolo. Eu tenho todo dia um bolo diferente na clínica. Tem paciente, eu atendo paciente do estado inteiro, tem paciente que vem de Ariquemes, que dá 200 quilômetros. Carolzinha, qual é o bolo que tem aí na doutora hoje, Carolzinha? Guarda um pedaço para mim. Então, assim, parece uma coisa simples, mas que é um insight. Então, assim, a gente gasta de bolo, vamos lá, uns 2, 3 mil reais, todo mês de bolo. E o bolo traz memória afetiva. Então, eu crio também um ambiente sensorial. A entrada da clínica é uma pedra. E os pacientes falam, meu Deus, a hora que eu pego nessa pedra é uma energia, não é uma maçaneta, é uma pedra. Como assim? É uma pedra natural, você puxa uma pedra. Então, eu vou te mandar uma foto depois. Que legal. Você segura a pedra. Isso foi proposital? Proposital. Então, o paciente sente, ele chega na mensagem, doutora, que energia aquela hora que eu peguei aquela pedra. Aí tem uma curadoria olfativa. Ele sente um cheiro. Aí tem o bolo, tem um cafezinho, tem um aconchego das meninas. Ele cria, de uma certa forma, uma dependência daquele ambiente, do bem-estar, ele sente que ele está se cuidando. Agora, Vitor, o que eu percebi que é muito importante, nunca, jamais na minha vida eu coloquei dinheiro na frente das coisas. Jamais. Você tem que trabalhar resultado. Eu falo para o paciente, não feche, não faça se você acha que você não vai me entregar resultado e você não está no seu momento. Porque eu preciso do seu resultado. Eu falo em diversos fechamentos. Eu preciso do seu resultado. Para mim, não é legal você fazer um investimento e não me der resultado. Então, assim, eu sempre falo para todos os médicos que estão iniciando, não coloque o dinheiro, não pense, coloque o resultado, a entrega que você vai dar, a energia que você dá para aquele paciente, a energia que você vai receber de volta. Não tem como. A consulta que você faz com uma energia, você recebe aquilo tudo de volta para você. Então, assim, esquece o dinheiro vai ser consequência. Muito boa, claro, né? Mas foca no resultado, na entrega. Então, o que é regra lá na clínica? Primeira avaliação, segunda avaliação, não saiu do lugar? O que está acontecendo? Vamos lá. A gente força o paciente a um resultado. A gente leva o paciente a um resultado. Não, Vitor, o que está acontecendo? Ó, sua dieta está ajustada, você está vindo aqui, você está fazendo seus injetáveis, eu estou te desinflamando, estou te dando todo o suporte, mas eu só faço 20%. Eu falo para o paciente, você faz 80%. Se você não fizer a sua parte, também não vai acontecer. Então, a gente força. Então, a gente tem uns critérios. Não deu, não apresentou perda de peso na primeira, na segunda, bio, vamos chamar esse paciente. Então, assim, ninguém lá na clínica, é difícil um paciente não ter resultado. Ou seja, vocês estão acompanhando mesmo. Pronto, você perguntou qual o segredo da recorrência. Ninguém está disposto a fazer isso, Vitor. Acompanhar. Meu marido sabe, eu trabalho 24 horas.
ninguém está disposto a fazer isso. Então, assim, só que você vai criando uma cartela de cliente. Aí eu vejo vários colegas investindo 20, 30, sei lá, 50 mil em marketing, a caça de paciente. Quando eu dormi tranquila na minha vida, foi depois de 2, 3 anos que meus pacientes começaram a voltar sozinhos. Aí eu falei assim, gente, como é bom deitar no travesseiro e você não ter que preocupar se o telefone vai tocar no outro dia. Se tiver um paciente novo, ótimo. Se não tiver, você tem os seus, porque você mantém a recorrência. Agora, até conversei com você na nossa reunião, que eu esbarrei num outro problema, que é, agora realmente eu voltei para a primeira fase, que para me escalonar novamente, eu preciso também e chegar num número tal, captar mais pacientes, né? Faz parte, a gente tem esses gargalos. Mas a recorrência, ela é incrível, ela é incrível. Eu acho assim, e muitos médicos eu vejo, porque eu estou em vários grupos, não dão valor para isso. Mas né? o que você trouxe aqui de acompanhar o paciente, eu posso te garantir, porque eu converso com o médico o dia todo em reuniões individuais e ouço equipes médicas, eles não estão acompanhando os pacientes. Eles até usam como desculpa que estão, mas na real não estão. Para eles acompanhar responder de uma forma muito passiva. Responder o que o paciente pergunta. Exato. No teu caso, é ativa. A gente analisa, opa, já vou intervir. Exatamente sobre isso. Essa é a virada de chave. Imagina você está tratando comigo e você recebe uma mensagem minha, eu sabendo que você não está com o intestino funcionando, eu sabendo que você teve enjoo do Ozempic, eu sabendo que você não foi para academia. Opa, a doutora sabe tudo na minha vida. Por que eu vou mudar de médica? Porque a partir do momento que você não começa a entregar, outro vai fazer. Você pensa comigo, ele quer esse tratamento. Se ele não é recorrente na sua clínica, ele está em outra clínica. É simples assim, ele está em outro lugar. Ele não está com você, mas ele está em outro lugar. Pois é. Né? Alguém vai resolver. Se você não resolver, alguém vai resolver. E é sobre isso. Então, a gente tenta criar essa percepção de valor dentro da clínica mesmo. Então, é muito treinamento de equipe, muito treinamento. Tá? Treinamento, investimento. Né? A diferença entre um sucesso e um insucesso, muitas vezes é o que você falou. A gente ter coragem de alugar uma sala a mais para fazer uma pré-venda. E aí muita gente com visão pequena, não, mas 2, 3 mil reais a mais de aluguel, por causa de uma salinha ou de um espaço, ou ter que reformar. E aí você vai lá e banca toda essa estrutura e isso ajuda a vender pra caramba. Talvez por causa de uma salinha daquela, você vende a mais, talvez... Bom, tem muita coisa dentro das suas falas. São 7 salas lá, então ele tem uma jornada, ele vai passar até chegar em mim. Tudo isso já teve uma visão lá no início ou as coisas foram construindo? Porque sempre a gente está melhorando e ajustando. Mas muitas das coisas que tem lá, você já teve visão logo no início, antes de abrir? Você já tinha vislumbrado tudo aquilo? Eu fiz uma pós-graduação em nutrologia esportiva e eu conheci várias pessoas. Eu não sabia nada de nutrologia. Sabia o que eu li ali, mas tecnicamente para atender um paciente eu estava começando a construir, né, naquela época. E eu fui pegando de cada um daquela pós-graduação que ele tinha de melhor. Essa daqui faz o teste cardiometabólico calorimetria, eu vou aprender com ela. Esse aqui, ele tem esse modelo que ele faz e eu criei o meu. Eu peguei um pouco de cada um e criei o meu negócio e implementei as outras regras do jogo. Entende? Então, eu criei um modelo de negócio próprio. Que eu inclusive, dou mentorias de calorimetria indireta, cardiometabólica, vai gente do Brasil inteiro para Rondônia. Ou seja, a gente tem que ser intencional nesse network. Tem que ser intencional nesse network. Então, assim, e aí eu sentei, planejei, meu marido, meus amigos, Fran, me atende, vamos lá. O que você precisa? Só de um computador e uma sala? Não, eu não preciso só disso. Eu não vou entrar assim. Eu vou entrar com tudo, porque meu negócio vai dar certo, eu vou entrar de cabeça. Só que eu vou entrar com um modelo de negócio que ninguém tem nessa cidade, nesse estado. E entrei com esse modelo, onde o paciente já fazia o diferencial, já fazia os exames, já fazia calorimetria, teste cardio, passava na sala pré-consulta. E aí era uma experiência surreal em Rondônia. Então, assim, as pessoas, nossa, mas olha, até se sentiam que estava fora de Rondônia. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada e criei o meu modelo de negócio e fui aprimorando. Foi isso. Maravilha. Fui nessa pós. E aí você falou que tem a sua mentoria, como é que funciona? Eu dou uma mentoria de calorimetria. Isso, ninguém dá no Brasil essa mentoria. De ensinar como laudar. Porque, assim, as pessoas compram o equipamento, apertam o botão de laudar e ok. Mas não, tem viés, tem como
manipular os gráficos. Então, assim, eu dou essa mentoria e de teste cardiometabólico. Então, vai gente do Brasil inteiro. Já recebi Salvador, já recebi São Paulo, já recebi Uberaba, Uberlândia, já fui para Recife. Ele funciona como um fellow. Ele vai lá, vai lá e fica uns fazer. 2 dias fazendo esses testes. E aí eu falo para ele o que acontece esses testes. Te gera autoridade, te gera marketing, você consegue prospectar na rede, é legal, gera experiência para o paciente e gera resultado. Tudo que a gente está falando aqui, se eu não entregar resultado, não te emagrecer, não te manter magro, acabou. Eu não tenho como gerar mais nada recorrência. É lindo a primeira vez e aí? Então, a gente é preocupado com o resultado mesmo. Às vezes, a gente até demite paciente que não dá resultado. Ah, você já chegou a demitir paciente? Demitir, assim, não oferecer um novo programa. Simplesmente não prospecto, porque ele vai me tirar mais 10, 20 pacientes, enquanto o outro me traz 20. Então, é aquela velha questão, realmente, dinheiro nunca está acima das coisas, né? Isso está na cultura da sua empresa ou é uma questão só da sua mentalidade? Ou as pessoas da sua empresa estão alinhadas com isso também? Porque o dinheiro não é o principal é o resultado. Estão alinhadas. Elas sabem que eu sou muito ética nesse ponto, entende? Então, elas estão alinhadas. Então, todo mundo força o paciente ao resultado, né? Todo mundo trabalha em prol disso, dessa percepção de valor mesmo. E o que mais na cultura da sua empresa, ali, do seu consultório, tem além disso? O que mais que você consegue enxergar que já é cultura? Todo mundo funciona bem daquele jeito. Tem uma coisa ali que foi delas, sabe? Que elas tem umas lá que já são mais antigas, a enfermeira. É o aconchego. O abraço, tem hora que elas chegam, elas dão um abraço apertado no paciente e o paciente obeso, ele quer ser acolhido. Isso faz parte do tratamento. Isso faz parte do tratamento. O paciente, ele é depressivo, ele é ansioso, ele vai ter um dia que a bio dele vai dar ruim, ele engordou, ele ganhou, perdeu massa muscular. E o que salva? O que faz ele seguir em frente? O apoio emocional, né? Esse aconchego. Então, eu acho que é uma equipe multiprofissional mesmo atuando, sabe? Não só no aspecto racional ali, perdeu 1 quilo, perdeu 2, perdeu 3. Não, é em todos os aspectos mesmo. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser diferenciado nesse ponto, né? E o paciente percebe esse valor. Vitor, eu acho que tudo se resume em percepção de valor. Por que ele está lá 8 programas, 9 programas? Para ele tem um valor. Não é verdade? Tem um valor para ele. Ou seja, é lógico que tem um certo limite nisso, mas qualquer negócio hoje em dia ele é muito impessoal. As pessoas chegam simplesmente, se fala o protocolo ali, se fala o oi ali de uma forma protocolar. No teu negócio não. Seus colaboradores, eles têm liberdade de chegar no paciente e dar um abraço, em criar intimidade. E isso você vê que faz muita diferença. Total, eles criam intimidade com o paciente. Total. Então faz sentido, se eu sou um médico em começo de carreira, eu quero abrir um consultório, eu falar que dentro do treinamento não é só ensinar a falar script, mas é dar liberdade e incentivar essas pessoas a ficarem próximas aos pacientes também. Sim, no caso do meu negócio em específico, nutrologia, que é um casamento ali com o paciente, sim. O que fez eu perceber algumas coisas também? Eu fui uma vez num dermatologista que ele falou assim para mim, eu cheguei assim, doutor, olha só, eu já estou cansada, eu fiz Ultraformer, fiz isso, fiz Fotona e eu já estou cansada de gastar dinheiro porque, olha só, já fiz tudo. Hoje eu queria que você fizesse uma coisa que resolvesse aqui. Resolve meu problema. Você falou isso? Eu falei, já estou cansada, olha, eu já fiz tudo, já deixei aqui uma fortuna no seu consultório. Né, colega, ele falou assim, Fran, então pode dar meia volta e vai embora. Porque é o seguinte, você é minha paciente pro resto da vida e nunca vai acabar. Você nunca vai deixar de fazer. E aí aquilo foi um insight para mim tão grande que é isso que eu trabalho no meu paciente. Ele fala, mas doutora, eu vou pagar esse programa de acompanhamento e aí depois... Não, você sempre vai estar aqui comigo. Você sempre vai precisar do meu cuidado. Se eu vou repor sua vitamina, daqui 3 meses sua vitamina acabou. Tudo bem que você não precisa mais emagrecer, mas se você não se cuidar, você reganha o peso. Então, é a cultura que a gente vai criando mesmo, né? E eles vão gerando. E eles vão gostando de estar lá, né? Vira também um estilo de vida, sabia? Total. Posta. Hoje mesmo eu estava aqui, um monte de post. Estou aqui fazendo minha vitamina e posta e sente orgulho. Isso para mim... Eles te marcam. Marca e eles sentem orgulho de estar lá. Para eles é orgulho, é status, entendeu? Para alguns pacientes, né?
Mas sabe que para mim essa é a grande virada de chave que existe hoje no mercado da medicina e pouco médico se atentou, que é voltar àquela medicina anos 50, anos 60, Sim. que na Europa ainda tem muito, que é eu ser o médico da vida desse paciente. Lá na Europa tem muito médico da família, né, que fica a vida inteira com ele. E o médico que entender que esse é o jogo de hoje, que ficar só tirando pedido e ficar assim, eu preciso de mais paciente. E vai lá, tá aqui a receita, preciso de mais paciente. Perfeito. Esse jogo não sustenta mais. Não vai mais, não Não vai. vai. Hoje você tem que criar carteira de paciente. Gente que vão ficar com você anos, renovando as coisas, você entregando resultado, é óbvio, mas continuando sempre. Manutenção é a palavra. E até porque a oferta, quantas faculdades de medicina? Não, tá doido. Quanto mais próximo você tiver seu paciente, mais relacionamento, credibilidade você tiver, você vai manter seu paciente, porque a oferta está muito grande, muita faculdade de medicina, né? Então, médico antigamente, é o que você falou, a medicina de antigamente vai ter que ser resgatada, do abraço, do acolhimento, é sobre isso. E assim, não é você também se desgastar, mas é um cuidado ali a mais, é o que você falou, não é só fazer o que ele pede, é mostrar que você é ativo, que você preocupou em olhar o resultado dele. Por que você vendeu para ele? Eu falo para minhas funcionários, gente, que nós estamos vendendo aqui? Um programa de acompanhamento. Então, a gente tem que acompanhar. Eu não falo para ele, eu estou te vendendo aqui um programa que você vai passar aqui a cada 10 dias nós vamos falar do seu resultado, nós vamos intervir caso necessário. Como que eu vou esperar o paciente falar para mim que ele está precisando de alguma coisa? Total. Então, assim, quem não entrar nesse game hoje vai viver de tráfego pago captando o primeiro paciente, que é o que a gente vê muito. Né? O primeiro paciente vai lá, aí fecha um valor alto, mas nem todas as cidades têm suporte para isso. Uma hora acaba, uma hora... Né? A fonte seca. A fonte seca, exatamente. E o que a Fran de hoje olharia para a Fran de quanto tempo de formação? Ou a gente... Desde a fisioterapia? Outra coisa engraçada, Vitor, eu pensei que eu não ia virar na vida. Por quê? Porque eu fiz fisioterapia, eu sempre fui uma amante de estudar. Eu amo estudar, desde pequena. Ninguém precisou me mandar estudar. Eu ia para o quarto, estudava, tirava 10. Sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa estudiosa. Criada onde? Eu sou natural de Goiás. Mas minha família tem muito mineiro, né? Muita gente aqui em BH. E aí eu fiz faculdade de fisioterapia. Quando eu terminei a faculdade, eu ia embora para os Estados Unidos. Meu padrasto americano, eu tinha um green card na mão. Então, eu ia atuar como fisioterapeuta lá. Aí, minha mãe vai para Rondônia, fica 6 meses com a sua tia, até seu green card sair. E aí, você vai. Beleza, esses eram os planos. Aí, conheci meu marido, casei, estou lá Ele até é de hoje. lá? Ele é de lá. E aí, fui fazer medicina. Aí, já tinha uma faculdade, que não virou. Aí, fui fazer medicina. Aí, já fiz mais velha, né, com 27 anos. Aí terminei a faculdade, fui fazer uma residência de anestesia, mais 3 anos. Aí me deparei numa situação ali que eu não estava... Estava bem, as coisas estavam indo bem. Eu tive uma proposta para um recém-formado de R$40 mil. Acabei de sair. Qual é o recém-formado que não quer? Livre. No hospital, um órgão lá. Enfim... E eu fui para dentro desse hospital, a primeira anestesia que eu fiz e o estilo de vida que eu vi, eu falei, não quero. Aí meu marido falou, você está maluca? Você não vai querer R$40 mil todo mês? Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa muito melhor. E hoje eu agradeço, porque eu estaria limitada numa prisão ali, sem saber o que eu iria fazer. Então eu achava que eu não ia virar, e foi anestesia e nada. Isso eu já quase fazendo 40 anos e nada. Eu falei assim, gente, eu vou passar minha vida inteira estudando, será? Aí eu falei, meu Deus, mas eu sou tão estudiosa, eu estudo tanto e eu vou continuar estudando. Foi quando eu dei essa virada de chave na pandemia e eu vim com tudo. E me descobri mesmo como pessoa, como empreendedora. O que você descobriu? Descobri isso, que eu tinha capacidade de influenciar pessoas, que eu nasci para poder, que eu sei vender, que toda essa questão do empreendedorismo, eu não sabia que eu era empreendedora. É tanto que amigos, todo mundo na cidade se assustaram, porque assim, foi uma coisa muito virada, muito... Sempre é possível mudar, até depois dos 40. Exato, foi uma virada assim, do nada. De repente eu virei, comecei a aparecer em Instagram e começou a todo mundo me conhecer e começou o Estado me conhecer e foi uma coisa meteórica assim.
que eu descobri. Aí começou a dar certo, eu oferecia meu programa que eu tinha montado para um, vamos fechar, o outro falava, vamos fechar, e todo mundo fechando, o negócio foi crescendo, e eu não recebia quase não, e eu falei, nossa, né? Aí eu falei, é isso. Por que, Vitor, eu acredito? Porque isso é o que eu vivo, tá? Então, outra dica para os médicos. Arrisque, comece, vai com medo mesmo, mas você tem que acreditar no que você faz. Você tem que ser o que você faz. Você é o que você faz. A gente vê. Então, a gente passa isso. A gente tem que viver o que a gente prega, a gente tem que fazer o que a gente prega, a gente tem que ser o que a gente prega. Né? Para dar certo. Fala mais sobre o que você acredita. E como é que você transmite isso? Então, eu transmito no meu dia a dia tudo que eu faço na clínica. E meus pacientes sabem disso. Inclusive, na anamnese, eu me uso como exemplo. Como? Olha, eu fiz o meu teste nutrigenético e eu descobri que eu tenho um metabolismo lento para cafeína. Eu descobri que eu tenho um gene que me faz comer mais à noite. O que mudou, Vitor, eu fazer o teste nutrigenético? Meu comportamento. Eu saber que eu tenho essa predisposição genética fez um insight na minha cabeça que eu tinha que me alimentar melhor antes de ir para casa. Aí ele fala, preciso fazer o teste nutrigenético. Acabou. Acabou. Você fez a venda naquele momento. Então, é assim que você vai fazendo as vendas. E assim, então eu uso em mim e, na verdade, tudo dá muito certo, porque ali a gente está para levar o resultado, para melhorar a vida, para melhorar a saúde do paciente de fato. Como eu repito várias vezes, dinheiro é consequência. Então, assim, eu não uso nada que eu não acredito. Eu não uso nada que não vai dar resultado em mim primeiro. Total. Então, é isso. É sobre isso. E, Fran, isso que você falou, o quanto é forte isso, é uma simples sacada de venda de... Ao invés de eu falar, o teste nutrigenético, você vai ter isso, o benefício é esse. Por que não falar por meio de um exemplo? Olha, quando eu fiz, o exemplo é esse a pessoa fala, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É muito mais tangível eu vender dessa maneira do que eu vender só falando o benefício, porque você vai ter isso e aquilo. E sacada de venda é isso, é a gente fazer a venda não parecer venda. Exatamente sobre isso. E porque, por exemplo, tem muitos médicos que pegam teste nutrigenético, fez a primeira venda, aí é outro problema. Como que você vai apresentar o resultado? Qual a percepção de valor? Ele fez tudo aquilo, tem predisposição a ter isso e isso. E o que você vai fazer com ele agora? Então eu vou te encher de um monte de informação. Vitor, algum dia da sua vida você pode ter alteração do colesterol, você pode ter hipertensão, você pode ter... Tá, e o paciente pagou um valor ali no teste. E o que você vai fazer comigo agora? É isso. Então você tem que ter esse raciocínio antes de levar o resultado. Você tem que ter esse raciocínio. Então, se o médico não pensar dessa maneira, sempre pensando como eu vou agregar, o que esse exame vai mudar na vida dele, tem que mudar. O exame tem que mudar alguma coisa na vida dele. Se não mudar, não tem por que fazer. Então, vamos lá. No exame, pode ser que ele dê 20, 30 parâmetros. Você escolhe meia dúzia ou um deles e fala, olha, com esse parâmetro nós temos que mudar isso. Exatamente. É isso? E geralmente é isso que você faz? Geralmente é isso. Eu falo para ele tudo que deu alterado e falo, o que vai ficar de mensagem para você? Aí eu já pego a ficha dele, tá, e o que ele já tem? Porque muita coisa ele já tem. Ó, tá aqui, predisposição genética à alteração do LDL. Você olha o LDL 180, você sabe que é genético. Você tem que se cuidar pro resto da sua vida. Acabou. É genético. Mesmo você fazendo atividade física e dieta, você vai ter que usar essa medicação, entende? Você vai melhorar, mas é um defeito ali que você vai precisar dessa medicação. Para ele, às vezes, um insight do teste foi suficiente. O teste tem 216 genes, só que você tem que ter a capacidade de entender o que vai fazer diferença para ele. Porque senão ninguém paga caro por informação. Não, ninguém paga. Jogar 200 informações no colo dele e falar, tá, e aí? E aí, o que eu vou fazer com isso? Microbiota, que é do intestino, um monte de bactérias intestinais, boas, ruins. Aí pega aquele laudo lá, por quê? Para que eu fiz esse teste? Para saber que você tem essa bactéria? Essa é assim, agora, como é que eu vou arrumar seu intestino? Então, tem laboratórios, por exemplo, na minha cidade, que fornecem um teste mais barato. Só que eu falo, você vai jogar seu dinheiro fora? Por quê? O que você vai fazer com um laudo desse em mão se você não tiver uma pessoa para vai jogar o dinheiro fora? Já chegou o paciente lá com laudo e aí é o meu trabalho. Aí eu tenho que cobrar uma consulta somente para analisar aquele laudo.
Entende? Então, assim, todo mundo faz lá porque já sabe disso, né? Que acaba que a gente é referência nessa questão de também desbiose, intestino, esses testes, assim, eu meio que sou pioneira mesmo lá no estado, sabe? De levar esses testes Legal. genéticos. E cobrar, você falou a palavra, é meu trabalho, tem que cobrar, com maturidade. Como é que você lida na medicina hoje? Em cobrar, em fazer orçamento, em negociar? Para você, se já está destravada ou ainda está travado? Então, foi outra coisa que eu me descobri. Eu sou totalmente destravada com isso, muito direta e reta. Não vejo problema, eu sei que tem médicos que se sentem desconfortáveis em passar valor, mas eu entendi que eu que preciso, Vitor, falar isso para o paciente. Por que que você vai pagar isso? Só eu posso fazer isso, com maestria. Se eu delegar isso, eu acho que a gente perde muito paciente. Sim. Então, eu não delego. Chegou no fim, seu programa é isso e isso, fica tanto. Aí ele fala, mas você me dá... Aí, não, aí você vai negociar. Aí também Aí já... negociar já não é com você. Aí já negociar. Aí ele já acorda ali comigo no momento, não, doutor, é no programa que eu vou fazer. Às vezes eu nem termino de falar, é no programa que eu vou ficar. E aí, eu sempre falo, uma consulta dificilmente vai te levar ao resultado. Você precisa de acompanhamento. E essa mentalidade do acompanhamento está pegando. Porque, de fato, quem emagrece uma consulta? Você vai pegar uma receita, uma dieta, você vai pegar uma fórmula e você vai, na primeira dificuldade, embolsar tudo e vai vencer. Aí, outra percepção de valor. O programa acaba saindo mais barato. Porque eu tenho certeza que eu administrei a medicação em você, eu tenho certeza que você tomou, eu tenho certeza que seus níveis vão subir e que você não abandonou o tratamento, que você comprou aquele monte de fórmula manipulada e não tomou corretamente, né? Total. Então tem as Tô vantagens, te acompanhando, né? tô te Você dando entende? diretriz, tô te cobrando na hora que tem que cobrar, porque se ninguém puxa a tua orelha, a tendência é você não fazer. Maravilha. E qual a tua estratégia na hora de falar desse preço? Porque se a gente está falando de um programa, Sim. a gente não está falando de R$100, de R$200. Tem um preço ali considerável. Tem médico que trava, tem médico que já fala o preço, tem médico que na hora de falar o preço olha para baixo, tem médico que só escreve. O que você faz na hora de falar preço? Você constrói o que antes até chegar lá? Exato. O que eu percebi ali que funciona muito? Testes genéticos são caros, né? De custo é caro. Fala, olha, primeiro eu explico todo o benefício. Fala, não é um teste barato, mas está aqui. É assim, 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 assado. Ele criou o desejo e eu também tenho que garantir que eu vou entregar um resultado. É sempre sobre isso, eu tenho que garantir. Então, assim, eu já adianto, no caso dos testes, que é caro. Já falo, é caro. E aí, às vezes, eu não passo ali na hora, as meninas passam na frente, porque é uma venda de primeira consulta, tá? E no caso do programa, eu apresento tudo, como funciona. Funciona assim, você vai ser acompanhado, e no final eu falo o valor diretamente, olhando no olho mesmo. Falo o valor, ele pensa um pouquinho, aí ali comigo ele não tem tanto tempo, entende? Porque aí se ele decidir por não fazer, trato com a mesma alegria. E aí, sabe o que acontece? Ele volta novamente para fechar. Aí ele não decidiu fazer, mas ele volta para fechar. Então, assim, o atendimento é o mesmo. Não tem diferença. Eu sempre falo isso, outra coisa que eu prego. O paciente vem para consulta, ele vai ser tratado exatamente igual. Agora, é claro que a gente tem os pacientes VIPs. Isso existe na hora de, por exemplo, um presente de Natal. Vamos bonificar? Então, ano passado a gente deu Vivara para alguns pacientes VIPs, por exemplo. Pegamos e demos um outro. Ah, mas vai dar diferença? Não. Ele me prestigiou com 4 programas por ano. Então, chegou o momento de eu retribuir, né? Mas essa questão de preço, eu falo, Vitor, ele decide, ali a gente já segue com as prescrições e fechou. Ainda não consegui delegar isso. Porque isso talvez seja um erro, é uma coisa que eu tenha que amadurecer. Eu não acho que ninguém vai passar a informação que ele precisa para ele perceber o valor do programa. Eu acho que talvez eu tenha que treinar uma pessoa, mas acho que só eu posso fazer isso. Só você. Você entende? Na minha cabeça, só talvez não. Vai baixar a conversão se você colocar outra. Vai abaixar. Vai baixar muito? Muito. Abaixa a conversão. Então, eu vou ser... Fala uma coisa. Eu acredito muito em a gente ser o espelho da transformação que a gente está causando.
Você é uma pessoa que eu entro no Instagram, vira e mexe, eu olho ali. Tá numa praia, mas tá correndo. Tá não sei o quê, tá de biquíni, tá bem. Aí se veste sempre bem. Você vê que tá ali se cuidando, é uma mulher que se cuida, tá empoderado, tal. O quanto que isso é fundamental para conseguir vender, para conseguir se posicionar no mercado. Você ser um espelho, você mostrar que se cuida também, que tá sempre incentivando a pessoa a buscar talvez a máxima performance dela ou uma autoestima. Totalmente fundamental. Muitas coisas são propositais. Outras não, porque eu sou libriana. Eu estava até falando ali nos bastidores que eu sou libriana. A libriana gosta de ver tudo bonito. Ela é assim, perfeccionista. Total diferença. Sabe por quê? É sobre aquilo que a gente falou. Eu fazer o que eu prego. Como que eu prego? Que você tem que estar magro, com shape slim, que você tem que fazer vitaminas, que você tem que se cuidar. Se eu não faço isso, eu sou o meu melhor produto. Eu sou o meu melhor produto. E tem muitos pacientes que chegam na clínica, eu vim por sua causa. É mesmo? Exato. Eu vim Quero ficar porque igual você, doutor. Você é mãe de gêmeas, você não tem mais 20 anos. E aí, tudo que você está fazendo... Isso reflete o quê, Vitor? Que o que eu faço está dando certo. Primeira coisa que você olha, está dando certo nela. Como é que... Subconsciente, total. Pronto, está dando certo. Já fica ali. Isso é subconsciente. Então, eu realmente mostro o meu estilo de vida, eu me cuido, eu vou e eu tento treinar. Então, porque também eu gosto, é meu estilo de vida, mas realmente porque eu tenho um papel de incentivar. Pronto, outra coisa. Por que aí você atrela o sucesso? Um outro nutrólogo, vamos supor, porque a pessoa é gordinha, ela não vai ter sucesso? Ela pode ter sucesso. Mas vamos ser realistas. Qual a credibilidade que essa pessoa passa se ela não conseguiu perder nem o próprio peso dela? Fran, você é vaidosa? Deixa eu te falar uma coisa, os vaidosos vendem mais. Os vaidosos vendem mais, se cuidam mais. Sim. Você é uma mulher vaidosa? Eu sou vaidosa. Muito vaidosa. Eu sou aquela libriana nata. É a balança, a justiça, o equilíbrio, sempre justa, muito justa. Até com meus funcionários. Teve até esse mês, vamos entrar no assunto de bonificações, até vi você conversou com outro. Eu não dei bonificação para ninguém esse mês. Todas cometeram uma falha que eu considerei grave. Eu tive que ser justa. Meu coração doendo, mas regra é regra. Regra é regra. Regra é não regra. tem quase, ou é sim ou não. Regra é regra. Eu tive que, com o coração doendo, fui para casa, tentei. Falei, não. Então, eu separo muito bem o emocional do profissional, mas não dei bonificação para ninguém esse mês. Aí, saí de lá, vim viajar. Falei, gente, o mês que vem eu quero dar. Vocês trabalhem. Vai dar tudo certo. Entendo. Maravilha. E onde eu quero chegar nessa questão do vaidoso? O vaidoso vende mais e vende mesmo. Sim. Que é o espelho da coisa. Você tinha tudo para ser alguém que fala, poxa, já tô casada, sou médica e trabalho muito, também sou empresária, sou mãe de gêmeos, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Você concorda, você que está me ouvindo do outro lado, que minha vida é corrida, que se eu não me cuido tanto, é porque minha vida é corrida, igual muita gente fala. Sim, exatamente. Não dá tempo. Mas não, você vê o contrário. A vez que eu te liguei pra gente fazer a primeira call lá do Mastermind, você tava vestida no modelo que eu olhei e falei, nossa, mas você sempre atende assim? Porque eu achei muito bem, tava assim, bonito de ver. Sim. Falei, você sempre atende assim, você vê que é uma pessoa que se cuida. Você falou, isso aqui é de um estilista e tal. Onde eu quero chegar? Tá sempre com o cabelo bem feito, se cuidando, vestindo roupas que a gente vê que são bem trabalhadas. Você vê isso como investimento. Total. E o pessoal, não, vou pagar caro numa roupa pra quê? Não. Peço a gente já sabe das chinesas, que muitas vezes a gente até pede. Sim, sim. Mas tudo isso é investimento. Por que teus colegas, eles veem tudo como gasto e você, pelo tudo que você falou, colocar uma sala a mais para uma triagem, vestir uma roupa assim, fazer, igual você vê aqui no podcast, antes você passou num salão para fazer cabelo. Foi. Você gastou, foi de graça. Exatamente. Eles te fizeram de graça. Não. Mas você enxerga tudo isso como investimento. Comprei uma passagem um dia antes, né? Um hotel, uma diária de hotel, Pois tem uma é. diária de hotel, tem... Exato. Tudo é investimento. Exato. Por que que teus eu colegas faço não isso? enxergam investimento e só enxergam gasto? Vitor, imagina, você acabou de me falar que está me acompanhando nas minhas redes sociais e vê tudo isso.
Como que você vai chegar no meu consultório e ver outra Fran? Eu sou uma farsa? Então, é sobre isso. Eu tento manter a minha essência da rede social. Eu não quero que meu paciente se decepcione. Ele cria expectativa. Tem paciente que chega nervoso na consulta. Tem paciente que cria expectativa em cima da experiência que eu prometo. Aí ele entra na minha sala, tem uma Fran com a unha mal feita, com um blazer mal costurado. Ele vai se decepcionar. Ele vai se decepcionar. Então, isso faz parte do jogo. Isso faz parte do game. Né? A beleza, o bem-estar, tudo isso remete sensações. São sobre sensações, são sobre energia. Então, é isso que eu falo, é a energia. Então, ele se conecta com a energia daquele lugar. Através do belo, através do que ele vê. É um vende. detalhe do banheiro. Eu tenho um paciente que também tem 100 mil seguidores e ele foi lá, ele fez uma coisa, eu até brinquei, repostei, que ninguém nunca tinha feito. Ele entrou no banheiro, que não é o banheiro principal, o outro, filmou o banheiro inteiro, falou, gente, eu tô chocada, olha que banheiro lindo. Um banheiro do bastidor ali, que eu nunca nem tinha entrado, nem tinha mostrado. Ou seja, até o do bastidor... Não, mas aí cai sua ficha. Se você não... Imagina, gente, a hipocrisia falar que o paciente não olha, ele olha tudo. Olha tudo. Ele olha cada detalhe. Então, a gente põe o guardanapo personalizado, serve o suco com guardanapo, ali já proposital para ele fazer uma foto, né, do guardanapo personalizado, olha que está na sala de soro. Então, assim, ele olha tudo. Então, eu acho que isso faz parte até dele querer se sentir bem naquele lugar. Você acha que antes de fechar o programa, independente do valor e da vontade de emagrecer, primeiro ele tem que querer estar naquele lugar. Se ele for maltratado lá na recepção, ele pode estar querendo emagrecer qualquer coisa, que ele não vai fechar, né? Total. Tudo é instagramável. Tudo é instagramável. Tudo foi proposital ali. Tudo foi proposital, tudo é proposital. instagramável. Fala uma coisa, um manualzinho de marketing que na tua cabeça dá certo. Para qualquer outro colega, se você falasse, olha, você quer falar de marketing, tem 1 milhão de coisas diferentes para se fazer, mas faz essas 2, 3 coisas assim, bem feitas, que as coisas começam a acontecer. Você tem que falar de uma dor. Sempre. De uma dor, mas você tem que dar a solução. E você tem a solução. Eu acho que basicamente é isso. E eu, na minha rede social, eu também mesclo muito, né? A viagem com o conteúdo, faço às vezes de uma praia, um ambiente, algum conteúdo que tem a ver. Então, eu estou sempre tentando mesclar isso. Mas eu acho que você tem que ir na dor do paciente. Ou seja, nunca isso. começar pela solução. Eu Faz uma acho que narrativa pela dor, depois... Você faz uma narrativa pela dor. E aí também mostrar resultado, prova social. Prova social tem que ter. Você já tem um processo para isso? Graças a Deus, o nosso conselho agora permitiu muita coisa, que a gente ficava amarrado. Mas a prova social é extremamente importante. E você já tem um processo para isso? Você já capta depoimento ali na hora? Então, depoimento é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade dos pacientes quererem fazer depoimento lá em Rondônia. É difícil, eles marcam, eles vão, mas eu tenho até um depoimento que eu postei ontem, lindo, de uma paciente de quase 50 anos, que saiu de 37% para 23%, postei ontem. Nossa. Mas depoimento é uma questão que a gente não tem uma boa aceitação. Primeiro que ele tem medo da câmera, ele tem inibe, ele tem vergonha de falar. Não é todo mundo que quer dar depoimento. Então, inclusive, quando nosso colega falou aqui, que eu estava assistindo o podcast, eu falei, vou até conversar com ele para como ele faz para os pacientes pegar os depoimentos. Agora, uma coisa interessante que eu tenho processo para tudo. Vocês falaram do checklist, né? Do job Sim. lá. Job description. Job description. Eu faço um pouco diferente. Outro insight. Quem faz são eles mesmos, não sou eu. É mesmo? O Vitor tem que fazer isso, a Sara tem que fazer isso, o Eduardo tem que fazer isso. Vitor, escreve para mim quais são suas atribuições, Sara, sua, Sara, sua. Sabe o que é interessante? A hora que você pega, tem 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Como é que... 3 pessoas escreveram no papel a mesma coisa. Faz isso. Faz isso lá na sua empresa para você ver. Ter negócio não é para os fracos, não. Faz isso na sua empresa para você ver que interessante. Aí você pega lá e fala, emitir nota fiscal, não sei o quê. Um exemplo. A gerente está emitindo a nota fiscal, a biomédica está emitindo, estou dando um exemplo aleatório, a nota fiscal também. Aí você vê isso, aí você vê que uma está fazendo a função da outra, que ela achava que era dela. Aí ela está sobrecarregada. É a melhor coisa da vida, é mandar ele fazer o checklist dele.
Foi a melhor insight que eu tive na minha vida, foi esse. Faça seus checklists. Aí, vem cá, fulano, vamos fazer uma reunião? Tá aqui o que eu acho que falta, que você deve fazer. Você está fazendo o trabalho dela, vocês duas estão fazendo a mesma Coisa coisa. que você não era para estar fazendo Não aqui. era para estar que fazendo, exatamente. Hoje é você que gere? Ou você tem um gestor? Não, eu tenho uma gestora, mas eu fico muito em cima também. Aí tem uma consultoria financeira também, que me ajuda muito também nesse planejamento, né? E outra coisa que eu faço diferente também, programa de indicação. Lá a gente está tentando criar processo para tudo. A gente já tem processo para bastante coisa, né? Scripts de mensagem. Legal. Até no último High Med eu vi você falando do vídeo. Você é aí a gente- estudiosa mesmo, você ficou lá na primeira fila. Fiquei. E já cheguei no outro dia, um turbilhão, fazendo um monte de coisa. Por exemplo, o vídeo. Tem que pôr um vídeo, o paciente está com dúvida, vamos mandar em forma de vídeo, né? Porque eu faço o vídeo, eu achava que meu vídeo da pré-consulta lá era suficiente, mas o vídeo antes dele chegar. É. Vamos filmar e fazer um vídeo, uma coisa básica. Nossa, eu já voltei. Falei tanto, né, que eu já me perdi aqui no que eu ia falar. Não, mas nós estamos falando sobre os processos que você já tem. Ah, tá, os processos. E o programa de indicação. Pronto, no programa de indicação. O programa de indicação eu faço um pouco diferente. Eu não abordo diretamente o paciente para ele me indicar outro paciente. Eu não gosto, é o que você falou, é delicado, né? Primeiro, ele é abordado, o paciente que indicou que é abordado. Você entende? Você chegou. Vitor, tudo bem? E como é que você veio parar aqui? Me conta um pouco João me mais. indicou. O João me indicou. E Nara, manda mensagem para o João, agradecendo a indicação do Vitor. E bonifica o João. Então, Aí o João vai querer indicar mais. exato, porque era muito constrangedor eu abordar na clínica. Oi, Legal Vitor, esse insight. então. Você que inventou ou Eu viu que isso aí de inventei, outro não, lugar? inventei, porque eu tentei pôr da forma que é o tradicional, que eu vejo todo mundo falando, que tem que aborda o paciente depois que ele está satisfeito. Não é legal. Você já pega alguém que indica, incentiva, ele vai indicar mais ainda. Exatamente, não é legal, porque aí você parece uma coisa forçada. Sim. Imagina, aí a gente tem uma mensagem. Fulano, gostaríamos de agradecer pela indicação do fulano, tudo com nomes. Vitor, gostaria de agradecer pela indicação do Do João. João. Para nós é uma imensa felicidade essa indicação, porque significa que você está satisfeito com o nosso serviço, que você está feliz. E como forma de gratidão e todo o nosso, né, todo a nossa respeito que Sim, você sim. tem por nós, nós gostaríamos de te presentear. Aí a gente não dá outra coisa, também não acho legal. Um boné, um sabonete. Coisas tangíveis. Não, eu vou dar alguma coisa que tem na minha clínica. Relacionado com um serviço. É um serviço? E que é uma oportunidade depois de revender para ele. Exatamente. Já Aí mais uma consulta. ele ganha uma calorimetria ou ele ganha uma sessão de algum injetável. Você pode até depois a oportunidade de vender um outro acompanhamento para ele. Talvez é um paciente que estava inativo, que ele gosta de você, mas não, por algum motivo ele não continuou. Exatamente. E aí ele vai lá para fazer aquilo e capaz que ele possa fechar também. Exatamente, exatamente. Então, essas coisas que eu desenvolvi isso aí, eu não sei se tem alguém que faz assim, mas eu percebi que não dava certo e Eu mudei. nunca ouvi e adorei. E Pois vou acabar é. ensinando, eles vão falar que eu sou gênio. Eu vou te dar o crédito. Eu te dou o crédito. Assim, não, procura a Franca, ela te ensina. Vou te dar um outro insight. Não sei se que eu faço também, que eu descobri sozinha, que eu fui numa outra mentoria e todo mundo parou para poder pegar esse insight Que? da consulta. O que eu faço? Hoje a minha agenda, ela é 100% real. Então, eu não tenho agenda para 3 meses, 2, porque as pessoas agendam, não pagou, para mim ali é fake, né? Então, Você recebe antecipado. ser antecipado, mas o que eu faço? Aí você fala, tá, vai cobrar antecipado, muito médico é com medo. Não vamos insistir, porque o paciente não vai querer pagar antecipado, mas ele viria. Não viria. O paciente que não paga antecipado, ele é curioso. Ou ele não tem coragem de falar que ele não vem, ou ele não tem coragem de falar que ele não tem dinheiro, ele não vai vir. A chance dele não vir é muito alta. O que a gente faz? A gente dá um desconto. Vitor, a consulta custa tanto, mas se o senhor pagar 100% antecipado, fica por tanto. Acabou. Mas ele tem a opção de não pagar. Aí ele tem a opção, se ele não quiser pagar antecipado, só é agendado se ele pagar pelo menos 30%. Aí ele quer pagar o valor integral, ele paga 30%. 100%, quem não quer um desconto? A gente dá um desconto de R$100. Quem não quer um desconto de Pois é. R$100 na consulta? É porque
A gente tem que hackear o sistema. Se na cabeça das pessoas elas já vão pedir desconto, por que não antecipar? Sim. Tem muita, eu não gosto de desconto. Gente, tem que não gostar de ter agenda vazia, ou de não ter receita. Então eu já antecipo. Se elas pedem o desconto, eu já antecipo ele. Já antecipo o desconto. Já recebo antecipada a consulta, porque se ele faltar, já é um problema dele. Sim. E a Mas maioria eu não vai costumo faltar. devolver, tá? Se também tivesse problema, não você tenho devolve. problema com isso. Mas a não maioria deu vai, pra né? vir. Depois que a pagou, gente, vai. Eu tive, acho que em 3 anos, 3 casos de devolução. Uma que era de fora da cidade, que eu atendo muita gente que pega 800 quilômetros de carro para ir fazer a consulta. Tem o estado inteiro, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná. Então, os pacientes se programam. Eles pegam um carro, eles dirigem para ir para consulta. Às vezes voltam no mesmo dia. Então, acontece alguma coisa que não pode vir. Eu devolvo 100%, sem problema nenhum, total. Não fico com nada do paciente. Então, essa é uma forma que eu achei de trabalhar, que acabou meu problema de falta. Não tem falta, minha agenda é real. Então, se naquele dia minha agenda está ali, só se acontecer um acidente, o paciente estiver indo para a clínica. Não, minha agenda é total real, total. Então, isso foi uma coisa muito legal que eu implementei. Não tem falta, não tem aquela de levar bolo. Não existe. Pois é. Os colegas ficam... mas o que o paciente vai achar se eu cobrar? Considera um pelo outro. Pelo amor de Deus, para de considerar, né? O que o paciente vai achar? Cara, só vai e faz. Só vai e faz. Sabe por quê? Esse paciente que ele não quis pagar, ele não vai. A chance dele não, ou ele remarcar, ele pode até ir, mas por qualquer motivo ele vai remarcar. Você está entendendo? Não é a prioridade para ele. O que você andou batendo cabeça durante muito tempo e que você solucionou? Já. Que eu andei batendo cabeça. Foi essa questão era uma. De falta? De como que eu vou fazer para o meu paciente, que a gente fica inseguro de cobrar antes, aplicar o desconto. Com o desconto, se não paga, não vai. Então, esse era um problema. O que mais que era um problema assim, que eu solucionei? A contratar a segunda secretária para ficar ali só no WhatsApp, captando, né? Era um problema, porque como a recorrência é grande, a gente faz programa a cada 10 dias, uma secretária tem que dar conta só dos pacientes, ficar agendando o paciente que vai no programa. Mas, assim, que eu via que era um problema grande, era essa questão do FURI, que é um problema para muitos médicos até hoje. Muitos médicos têm agenda para 6 meses, a agenda não é real. Não é real, total. É cheio de que 6 Dita a meses, o paciente já foi verdade para outro. É que uma agenda real, pagando 100% antecipado, ela é uma agenda ali estourando, a não ser que você seja famoso. Nós estamos falando de fama a nível nacional, referência nacional. Você não tem uma agenda para mais de um mês. Não. Real. Não tem como. Total. Você entende? Então, a pessoa abre a boca e fala que tem uma agenda de 6 meses, eu só olho e falo, penso assim, não é outra coisa, essa questão de retorno. Eu cobro R$1.000 na consulta e não dou retorno. Eu estou abalando. Não está prospectando seu paciente, você não tem tempo para ele. Total. Você não consegue. Não consegue, exatamente. Não, é impossível. Ô, Fran, malhar, pesado, se vestir bem, sacrificar muita coisa você sacrifica, ficar ouvindo as coisas que você ouve o dia todo de reclamação. Sim. Pra quem? Por quê? Onde você quer chegar? Por que você faz isso? É pela família, né? É pelos filhos. Eu tive agora gêmeas com 38 anos. Então, isso veio uma preocupação real com o futuro delas, né? Então, assim, é por eles, é pela família. Meu marido me dá muito suporte, muito apoio. Hoje eu falo que tudo isso aconteceu porque eu tinha ele para me dar apoio. Se algo desse errado, eu tinha onde me apoiar, né? Quanto isso é importante? Isso eu falo, quanto isso é importante. Eu fui com tudo de cabeça, larguei a anestesiologia, uma residência disputadíssima, respeitadíssima, né? Sem olhar para trás, porque eu também tinha o apoio aonde voltar caso alguma coisa desse errada. Mas tem que ter coragem, é muita coragem, né? A maioria dos seus colegas estão pedindo permissão para o cônjuge ao invés de apoio. Exato. Né? Ele falou, vai, Fran, pode ir. Vai. Ele fez o investimento inicial nos equipamentos, né? E, graças a Deus, eu nunca paguei para trabalhar. E onde você espera chegar? Eu espero montar uma segunda clínica. Eu vejo que a região do norte ainda cabe.
Só que eu tô agora numa fase do novo nível do game aí, de conseguir uma pessoa que fique no meu lugar ali, que eu possa passar a credibilidade para ela, para me conseguir empreender. Como médica, como clínica, médica. ou gestora, como médica. Como médica, uma nutróloga. Sim. Uma segunda pessoa para poder ficar na clínica e eu conseguir abrir em outro local, né? Então, assim, e talvez tenha um produto digital. Andei até pagando uma mentoria, mas acho que agora, aí como eu entrei no MedBoss, eu falei, não, eu vou focar no MedBoss. Esse é o ano do MedBoss. Deixa o produto digital mais para frente, né? Então, meus planos é também abrir esse modelo de negócio, que é bem diferente, sabe? Bem diferente. Em outro local, porque eu também não tenho dúvidas que daria certo. Eu só preciso, só não consigo me virar em duas, né? O que eu não te perguntei? Você gostaria de falar para seus colegas e eu não te perguntei? Ou não só para os colegas, né? Para qualquer empreendedor. Eu acho que entrou tudo, né? Todas as perguntas eu fui falando, a sacada do mercado, né? Eu acho que a sacada grande, para ficar claro aqui, que eu acho que é uma mensagem Qual a sacada importante. do mercado, então? Então, acho que a sacada, eu entendi que meu negócio ia dar certo, ele era viável e ele poderia não ser algo passageiro. Por quê? Porque tem muita gente que abre uma clínica de estética, faz um oba-oba 3 meses, fecha. Acabou, não é? Abre uma clínica de emagrecimento, não existe isso. Então, eu percebi que eu tinha que ter algumas sacadas e manter elas. Primeiro, essa questão de sempre trabalhar a dor, dar a solução e focar no resultado. Isso aí pode vir milhões de outros médicos ser a bola da vez, mas você sempre vai estar lá. Você nunca vai perder seu lugar. A outra sacada é a questão da recorrência. Ninguém pensa nisso, as pessoas são imediatistas. Entende? Então, essa é uma grande sacada. Demais. Né? Trabalhar essa recorrência. E eu acho que seria isso, Vitor. Mais ou menos isso. Maravilha. Eu já vou agradecer. Você ter saído de Rondônia, vir aqui participar, se entregar. Estamos até agora, já tarde. Você trouxe muitos insights pra gente. Mas eu ainda quero extrair um insight final daí, tá? Então eu já vou te agradecer, mas agora você vai olhar para a câmera ali e vai falar. Pode ser um insight, um desabafo, pode ser um conselho. Tem muito colega teu que vai ouvir isso aqui daqui a 10 anos, que vai estar no carro, porque isso é um podcast. Ele vai ouvir, mas muito do que você falou aqui vai abrir a cabeça dele. E talvez essa pessoa vai estar dirigindo e vai estar infeliz, vai estar igual você era ali na anestesiologia. Vai estar ali falando, cara, não estou vivendo o meu melhor momento. Sim. Aí viu uma mulher falando que teve coragem de depois de uma gravidez de gemelar. Duas formações acadêmicas. E falou, cara, eu vou mudar de especialidade sim. De novo, pela terceira vez. Tem que ter um nível de coragem e maturidade aí por cima. O que você falaria para os seus colegas? Olha, a mensagem que eu falo para você que está insatisfeito, como eu estava, né, no âmbito pessoal, você está com medo, mas você tem coragem, vá. Vá com medo mesmo, vá. Só que você tem que ir acreditando que aquilo vai dar certo. Porque se você não acredita no que você faz, não tem como dar certo. A partir do momento que você acredita, que você vive, que você respira, que você faz o que você prega, não tem como dar errado. E outra coisa fundamental na minha vida que eu aprendi, você só vai para o próximo nível do game se você arriscar. Você tem que arriscar para você poder dar o próximo passo. Tudo na vida é um risco. E como que você empreende? Multiplicando. E só multiplica quem arrisca. A pessoa que ela está ali no conforto, ela vai no máximo somar. E somar pode não ser suficiente para você. Quando a pessoa soma, ela acaba levando muito tempo, digamos assim, para adquirir, para chegar no objetivo dela. E quando você multiplica, você de fato aprendeu a empreender. Então esse é meu recado. Vá com medo e arrisque.